Olá, salve, salve! Então, eu fui convidada para falar sobre o tema relacionamento abusivo. Como eu passei por isso, é uma coisa muito difícil para mim ainda hoje falar, né? Depois de 2 anos e 3 meses agora, nesse ano fazendo, da data da separação definitiva. E eu não gostaria, mas eu fui convencida, né? Pelas colegas, de que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente não só se liberta, só se livra, né, desse peso, que é como se você estivesse arrancando de uma vez tudo que te fez sofrer, como você ajuda outras mulheres a se identificar, a se inspirar, a refletir e também sair disso, né? Porque a dor maior de um relacionamento abusivo é que você está sendo abusada por alguém que você ama, que na maioria das vezes você ama, ou você pensa que ama, ou você tá tão envolvida, né, tentando construir uma história, que você cria um personagem para aquela pessoa, e você passa a acreditar naquele personagem, e passa a minimizar todas as coisas ruins que ele faz, porque você idealiza, né? No final desse vídeo, eu vou ler para vocês uma carta, né? Carta que eu chamo de carta de superação, que eu escrevi no dia 9 de maio de 2017, tá? Então fica comigo aqui, se esse assunto te interessar, que o intuito desse vídeo é um desabafo, e é um desabafo encorajador, né? Para que as pessoas que estejam passando por essas mesmas coisas, ou que já tenham passado, você se inspire um pouco na minha história, que eu considero uma história de superação, tá? Então, vamos lá. Eu fui casada, né, com um homem por cerca de 10 anos. Quando a gente tinha 9 anos, eu fiquei sabendo que ele não tinha só uma ou duas mulheres na rua, mas que ele tinha várias e que duas delas estavam grávidas, uma já tinha filho, aquela coisa toda. E aí foi quando o meu mundo desabou, e foi quando eu acordei para que eu sempre vivi uma relação de abusos, né? Porque aí, nesse momento, todas as minhas idealizações desse sujeito, ela não tinha mais como eu, minimizar, porque daí o último pilar, né, que era o pilar da fidelidade que eu sustentava, ele veio por terra, né? Porque a gente, numa relação abusiva, a gente sustenta alguns pilares, né? A gente fala assim, ele é grosso, mas ele é tão carinhoso quando ele está tranquilo, ele me bate, mas ele é tão carinhoso, ele é tão bom com os meus filhos, ele põe tudo dentro de casa, né? E isso são algumas das justificativas que a gente dá. No meu caso, é o pior caso, porque ele nunca me agrediu fisicamente, mas ele a vida toda me agrediu psicologicamente. Então, assim, eu sou uma professora, eu sou formada, eu sou pós-graduada, eu tenho, né, hoje eu tenho, no caso, 2 faculdades e tal. Eu sou uma pessoa extremamente esforçada, mas eu sempre ouvi que eu era muito burra, porque eu não passava em concurso nenhum, que qualquer pessoa ganhava mais do que eu. Então, essas coisas pequenas, né, você é muito burra, né, depois te dá um beijo, você é muito isso, aquilo, depois te traz um bombom. Então, quando você tem algumas expectativas em relação à pessoa, você não quer enxergar com a pessoa, que te chamar de burra, por exemplo, né, mesmo você demonstrando ser totalmente diferente, é uma agressão, é um controle psicológico, né? E eu fui afetada com isso várias vezes, né? Várias vezes. A gente, quando também precisa pagar mais coisas do que a outra, precisa trabalhar mais que a outra, precisa sustentar, né, de certa forma, a outra pessoa, é um abuso psicológico, né? Porque a pessoa, ela te faz carinho de um jeito, ela te dá alguma coisa e depois ela tira o dobro. E isso para dizer o mínimo, tá? Assim, eu não quero entrar em vários e vários detalhes, porque é algo assim que eu já superei. Eu acho que é uma marca que eu vou levar para sempre. Porque o abuso psicológico, principalmente, não que ele tenha me afetado
com a ideia de me chamar de burra. Ah, você é burra. Não, não isso. Mas toda a história de quando você dedica o seu tempo, quando você dedica a sua vida, quando você dedica os seus sonhos e você de repente vê que isso é uma mentira, isso é algo muito doloroso. E eu acredito que nesse ponto exatamente é que é o mais difícil de sair de um relacionamento abusivo, porque você não quer acreditar. Você não quer acreditar que você foi inocente o suficiente, que você foi dedicado o suficiente para você não ver, né? E às vezes você passa uma vida toda se martirizando, achando que você merece só isso. E eu estou aqui nesse ponto do vídeo para dizer que você merece muito mais. Que toda vez que você precisa se diminuir para caber numa relação, ela não serve para você. E que seguir sozinha, às vezes você consegue, às vezes não. Com certeza você consegue equilibrar a sua vida e viver em paz o suficiente, tá? Para ter novas relações, para conseguir um trabalho melhor, para poder trabalhar mais, para poder superar, tá? Então, nesses 2 anos que eu realmente fui meio que obrigada a ir para uma realidade, né? Fui obrigada a enxergar a realidade e ver que eu não merecia continuar vivendo aquilo que eu estava vivendo com migalhas, sabendo que eu estava me esforçando, depositando o meu amor, o meu dinheiro, as minhas expectativas numa relação totalmente falida. A gente não quer ver isso, né? E o meu ponto, né? A gente precisa de um momento basta, né? Assim, o meu ponto basta foi quando eu descobri todas as traições e, acredite ou não, se quiser, mesmo eu perdoando todas as traições, ele ainda continuou abusando. Aí que eu virei o capacho mesmo, aí que eu virei o tapete mesmo. E aí eu cheguei num ponto que eu pensei, se eu morrer, talvez seja melhor. Porque eu sempre fui uma pessoa de autoestima elevadíssima. Eu sempre fui muito consciente do meu valor, né? Mas eu me diminuía tanto para caber na relação, eu me diminuía tanto aceitando essas coisas, que chegou num ponto que eu pensei, essa não sou eu. Eu costumo dizer que eu sou de Escorpião e quando a gente ama demais, né? E eu me vi várias vezes nessa posição, né? Agora que eu consegui refletir, de mulheres que amam demais. Inclusive tem até um livro, eu aconselho que vocês leiam, né? Mas assim, para resumir, né? Para o vídeo não ficar tão longo, eu só consegui sair quando eu consegui abrir mão de tudo, né? Eu saí apenas com um carro no valor de R$5.000. E eu tive que largar a casa que eu ajudei a construir, eu tive que largar tudo, né? O ruim dessas histórias é que acaba que a gente, para uma nova relação, a gente ainda fica marcado, né? Mas eu aconselho vocês a saírem, saia, cai fora, largue tudo, largue absolutamente tudo, não brigue por nada. Saia e vá viver outra vida, saia e vá viajar. Saia e reconstrua a sua vida com seus filhos, mude de cidade, mude de endereço, mude de profissão, faça faxina, limpe um quintal, faça qualquer coisa. Se mude porque você não é uma árvore, você não é obrigada a nada, tá? Você não é obrigada a nada. Então, eu vou ler aqui nessa carta coisas, né, que eu escrevi. Eu saí de casa no dia 7 de maio de 2017. No dia 8 de maio eu me mudei, né? Eu considero o 8 de maio um dia muito especial pra mim. O dia 8 de todo mês eu considero um dia muito especial. E eu me mudei e no dia 9, né, quando eu já estava, eu escrevi esta carta aqui que eu vou ler pra vocês agora. No final do vídeo eu vou fazer um vídeo separado para anexar de como tá a minha vida agora, tá? E se eu achar, provavelmente eu tenho, eu vou mostrar pra vocês como que eu era antes, onde eu vivia, onde eu vivo agora, para que isso sirva de inspiração, de que às vezes você fica por amor aos filhos, os filhos te largam, tá? Quando eles crescerem. Você fica por amor à sua situação financeira, ele também uma hora te larga e você vai ficar sem nada. Então, o meu conselho, nunca abandone a sua vida nas mãos de ninguém, a não ser de você mesmo. Passo agora a ler a carta que eu escrevi, tá?
Itaberaí, 9 de maio de 2017, porque Itaberaí é a cidade da minha irmã, tá? Foi pra lá que eu fui. Eu prometo superar. Eu prometo nunca esquecer a data de 7/5 de 2017. Nesse dia, fui expulsa da casa a pontapés, a tapas e pontapés, e aos sonoros berros de vagabunda, xingamento que eu mais odeio, desgraçada e interesseira, pelo homem que eu achava que me amava. Eu prometo nunca esquecer que nesse dia fiquei sem chão, sem teto e sem destino. E que tive que viajar à noite, sozinha, num carro velho, com pouca gasolina e sem nenhum dinheiro, para procurar abrigo na casa da minha irmã. Eu prometo nunca esquecer que para ter um novo teto, contei com a boa vontade do meu cunhado, que pagou mudança e aluguel, e com a interferência da minha irmã no processo de intermediação para retirar os poucos e desgastados móveis da casa. E que mais uma vez foi recebida com tapas, agora da ex-sogra, e ainda indiretas, falsas acusações e gritos de piranha. Eu prometo arquivar essa história na mais distante gaveta da minha memória, nunca removê-la, pois todos os momentos que o meu pensamento se esbarrar nessa pasta será para me lembrar de nunca mais me abandonar nos braços de qualquer homem, nem confiar o meu caminho a ninguém que não seja eu mesmo. Eu prometo não me amargurar com essa história, pelo contrário, prometo ser mais doce, meiga e sorridente, pois tenho certeza que faço isso por mim mesma e não pelaquela gente. Esse povo não terá o prazer de me ver sofrer, não mais. Para encerrar, eu prometo começar do zero, fazer uma nova história. E para minha glória, eu verei todos se levantar e aplaudir de pé quando eu passar. Eu posso garantir a vocês que hoje eu não quero que ninguém, aquela gente, me aplauda, mas eu te garanto que todo mundo, daquelas pessoas, né? Eu te garanto que eles devem ter vergonha de pensar que moram numa casa que eu ajudei a construir e que eles não me deram nada, pelo contrário, né? Eu fui muito ameaçada veladamente, então é um dos motivos de eu ter largado. E largue, gente, largue. Porque começar do zero, viajar, comprar um carro novo, se vestir melhor, morar numa casa melhor, viver em paz, principalmente viver em paz, não tem preço, tá? Então aprendam a diferença de preço e de valor e sigam a vida de vocês com o único amor que você terá e que te acompanhará pelo resto da vida. O tão famoso amor próprio. Espero que a minha história sirva para ajudar vocês, tá? A sair, superar, viver em paz, viver feliz. Bye, bye.